Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula, então, 21h01 já. O pessoal está chegando. Pessoal, então, nas aulas agora de matemática, a gente vai entrar para um novo conteúdo, um novo bloco de assunto, né, de matemática, que é bem bacana, que é o estudo de áreas, né? A gente vai estudar geometria plana e geometria espacial. Então, nessa aula e na próxima, a gente vai estudar cálculo de figuras geométricas planas, né? Que é o estudo das áreas. E daí, nas últimas duas aulas, a gente vai estudar um pouquinho ainda sobre volume, beleza? A ideia também é, a partir de agora, eu começar a recomendar atividades no CAM também, nessa parte aqui de geometria, tem uma parte bem boa lá no CAM, então eu vou estar começando a recomendar depois, no finalzinho da aula, algumas atividades. E também trabalhar na lista de exercício, né? E aí, daí a nossa organização, a gente fez uma prova 1 na semana passada, né? Agora, a partir da aula de hoje até o terminar o semestre, a gente faz no último dia também mais uma provinha lá pelo CIGAR, e aí mais a média aritmética das atividades do CAM, né? E daí a gente fecha o semestre das aulas de matemática das notas. Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, eu vou fechar aqui a minha câmera, que daí o slide fica grande para todos. Isso aí. Então, pessoal, a gente começa a relembrar, né? Isso aqui, a aula de hoje é mais uma para recapitular alguns conceitos de matemática que vocês já estudaram, né? Então, primeiro ali a área de um retângulo. Então, a pergunta número 1 é: qual é a área de um retângulo que tem 4 centímetros de altura e 5 centímetros de base, né? Então, eu tenho aqui uma altura que mede 4 e uma base que mede 5, né? Como que eu calculo esta área? Lembra como que calcula uma área de um retângulo? Boa noite. Boa noite, Rafael. Ó, se eu tenho uma base que mede 5 e eu tenho uma altura que mede 4, para mim achar esta área desse retângulo, que conta que eu faço? Base vezes altura. Base vezes altura. Muito bem, Giovanni. Então, eu vou fazer 5 vezes 4, né? Então, a área do retângulo é 5 vezes 4, 20. 20 o quê? Centímetros. Opa, por meus centímetros, centímetros quadrados, né? E aqui embaixo, então, tinha a definição, né? Que a área do retângulo é sempre fazer a medida da base vezes a medida da altura, né? Ou base vezes altura. Se eu chamar esse aqui de B, né? Esse aqui poderia chamar de A ou de H, né? Então, a área, se chamasse de A, seria B vezes A, ou B vezes o próprio H, poderia ser, né? Como chamando isso aqui de altura. Ou simplesmente, né, sem escrever uma fórmula, só multiplicar os números. Geometricamente, eu consigo visualizar o que, que significa esses 20 centímetros quadrados, né? Então, significa que se eu tenho um retângulo que tenha cada quadradinho aqui medindo 1, né? Ou seja, eu vou ter um total de 20 quadradinhos, né? Então, isso é uma definição do conceito de área. Coloca lá para mim, ok, no chat. Coloca boa noite quem foi chegando, pessoal, para ficar o registro de vocês aí na plataforma.
Então vamos para o exemplo 2, calcular a área do quadrado abaixo. Quanto que tem de área aqui, ou como que eu calculo essa área do quadrado? Tem, professor. Lado vezes lado. Lado vezes Professor, lado. Fala, Camila. posso contar os quadradinhos também, não pode? Pode contar os quadradinhos. Uhum. Nesse caso aqui, se tu contar os quadradinhos, tu vai ver que deu quanto? Das 9? 9 centímetros quadrados. Aí o Rafael disse assim, dá para fazer lado vezes lado. Então vamos ver o que o Rafael disse. Então, fazer lado vezes lado, eu tenho quanto aqui? 3 e 3, né? Então, se eu fizer 3 vezes 3, que é o lado vezes o lado, também chegamos nos 9, né? Então, depende da situação, né? Vale a pena a gente contar os quadrados, mas depende do valor muito grande, né? Daí a gente generaliza e entende, né? Que a fórmula é fazer lado vezes lado, né? Que eu vou ter no próximo slide. Podemos seguir? Sim. Então, nós temos mais um problema, ó. Calcular a área de uma praça quadrada com 20 metros de lado. Então, eu tenho aqui o desenho, né? Então, um lado mede 20 e o outro lado mede 20. Então, quanto que vai dar esta área aqui? Ou que conta eu tenho que fazer para achar a área dessa praça? Lado vezes lado. 20 vezes 20. 20 vezes 20, né, Rafael? Lado vezes lado, né? 20 vezes 20, ou 20 ao quadrado. Quanto que é 20 vezes 20? 400. 400. E aqui eu estou falando de metros, então lembre sempre de botar a medida, né? Metros quadrados, sempre a área representa uma unidade quadrática. Então a área dessa praça é 400 metros quadrados. E aí tem um resuminho embaixo, então que a área de um quadrado pode ser encontrado sempre fazendo a medida do lado vezes a medida do lado, ou seja, a medida do lado elevado ao quadrado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês vão me chamando, tá? Então, outra figura que a gente pode recapitular é a do paralelogramo, né? Então, o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é essa figura aqui do lado, né? É como se eu pensasse em pegar um retângulo, né? E dar uma esticada aqui nos cantos, né? Ó, se você pegar o canto D ou o canto B e dar uma puxada, né? Então, você tem um retângulo esticado, dá para enxergar essa ideia do paralelogramo. Mas ele vai ter alguns uns valores parecidos. Olha, ele tem a base e tem a altura, né? Então, como calcular a área de um paralelogramo, né? Em que o segmento DC é uma base e o segmento AC é uma altura, né? Então, basta eu transformar o paralelogramo ABCD em um retângulo, né? Cuja área a gente já sabe calcular, ó. Então, se eu pegar esse paralelogramo e pegar essa partezinha aqui de verde, ó, aqui desse ladinho aqui, ó, eu tenho um verde, e ver que ele complementa esse verde aqui, é o equivalente que está aqui, ó, eu tiro daqui e coloco para cá, ó, essa figura que foi feita, ó. Foi tirado daqui e preenchido nesse canto. Então, eu tenho uma base e tenho uma altura. Então, mostra essa figura, né, através da geometria, que a área de um paralelogramo é a mesma da área de um retângulo, né? É base vezes altura. Então, achar a área de um paralelogramo, só multiplicar base pela altura. Então, um exemplo 4, calcular a área dessa figura. Então, quem é a minha base? 5,4. Quem é que é a minha altura? 3,2. Por favor, podem pegar a calculadora e me digam quanto vocês acharam ou escrevam no chat.
17,28, professor? 17,28. Mais alguém achou esse valor para confirmar? Centímetros quadrados. Eu encontrei também 17,28. Muito bem. Viu que ele... Pessoal, alguma dúvida? Pergunta? Não. Beleza. Triângulo. Então, para calcular um triângulo, basta a gente fazer a medida da base vezes a medida da altura e dividir por 2. Esse dividir por 2 fica bem fácil de explicar se a gente pensar num triângulo retângulo, né? Então, esse é um triângulo retângulo, né? Então, como você faz, como é que a gente viu que fazia para calcular o triângulo, o retângulo, perdão, só o retângulo? Era a base vezes a altura, concorda? Um retângulo a gente estudou agora, base vezes a altura. Agora, se eu fizer um triângulo aqui dentro, ó, o que esse triângulo é do todo, né? Quantos triângulos eu tenho aqui dentro? 2. 2, né? Então, por isso a área de um triângulo é fazer base vezes a altura dividido por 2, porque o dividir por 2 mostra que dentro de um retângulo sempre vai existir 2 triângulos, né? No caso de um retângulo, né, reto aqui, um retângulo, né? Bom, aí, claro, o triângulo não necessariamente precisa ter o ângulo de 90 graus, né? Então, pode ser aqui esse triângulo qualquer, mas desde que eu tenha uma base e a partir dessa base eu tenho uma altura perpendicular, então, a esta base, né? Então, é só fazer a medida da base vezes a altura, mas dividir por 2. Vamos ver um exemplo, ó. Para compor um vitral, recortei uma peça de vidro na forma de triângulo, como mostra a figura. Então, quantos centímetros quadrados de vidro é nessa peça? Ou quantos centímetros quadrados de vidro é nessa peça? Ou tem nessa peça? Então, basta a gente aplicar a fórmula do triângulo, que é a medida da base vezes a altura. Então, 8 vezes a altura, 4,2, dividido por 2. Então, me ajudam lá na calculadora. 8 vezes 4,2. 16,8, resultado final. Vamos ver, 16,8 centímetros quadrados. Muito bem. Eu acho que vocês vão gostar bastante de geometria. É um assunto bem bacana, tem aplicações práticas e ele é bem intuitivo de fazer as contas, né? E rápidas as contas, não são contas grandes. Vamos adiante. Então, o trapézio. Então, como calcular a área de um trapézio, né? Então, trapézio é essa figura aqui de baixo, que tem uma base maior, que tem uma base menor e ainda tem uma altura, né? Então, como calcular a área do trapézio ABCD, né? Em que o segmento A até B é a base maior, o segmento C até D é a menor e a distância entre as bases representa a altura. Então, a gente pode transformar, ó, sempre geometria a gente vai transformando em figuras geométricas que a gente já conhece, né? Então, eu posso transformar o trapézio ABCD, né, num paralelogramo, né? No paralelogramo AEF. Então, o que eu fiz daqui para cá, né? Foi como se eu juntasse dois trapézios, né? Ó, peguei um e escrevi 2 trapézios. E aí eu posso visualizar o seguinte, ó. Note que na segunda figura que os trapézios 1 e 2 possuem a mesma área e juntos formam um paralelogramo. A área, então, do trapézio, né,
Então, a área do trapézio é igual à metade da área do paralelogramo. Ó. Então, se eu enxergar que isso aqui é um paralelogramo e eu dividir isso aqui por duas partes, né, eu tenho que a área do paralelogramo, né, ou a área do trapézio tem dois trapézios dentro de um paralelogramo, né, ou seja, então a área do trapézio é eu pegar e calcular a área do paralelogramo e dividir por 2, né, então é isso que a gente tem aqui embaixo, ó, que a área do trapézio vai ser a medida da base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então, eu tenho a medida da base maior mais a medida da base menor multiplicado pela altura dividido por 2, né? Divisão por 2 é como se fosse entender daqui que sai a metade, né? Duas partes. E aí a gente pode fazer um exemplo. Exemplo 6 diz assim, ó. Quantos centímetros quadrados há nessa figura? Então, para o trapézio, a gente acha que valeria a pena daqui a pouco a gente elencar isso aqui como uma fórmula, né? Vou botar assim para vocês entenderem. B grande sempre é a base maior. B pequeno é a base menor. Vamos chamar de H altura dividido por 2. Vamos dizer, essa é a fórmula. Daí a gente vai substituir os valores. Quem é que é a base grande? A base maior mede 12. Quem é a base menor? O lado menor em cima mede 8. Quanto mede a altura? 13,5. E ainda eu tenho 1 dividido por 2. Então, para fazer essa conta, primeiro vocês vão resolver o que está no parênteses, vão somar 12 mais 8, 20. Aí eu vou pegar o 20 e vou multiplicar por 3,5 e a resposta dividir por 2. Então, 35, professor. já calculou, obrigado, Camila, 35. Então, 35 centímetros quadrados. É a resposta final, já tu me deu, né? Isso. Obrigado. Então, eu tenho 35 centímetros quadrados. Perguntas, pessoal? Dúvidas sobre o trapézio? Então, pessoal, era essa a ideia para a aula, apresentar esses conceitos, esses exemplos com vocês. E agora vocês vão trabalhar nos exercícios que eu postei lá no Siga, que é sobre a lista 6, que é estudo de áreas. E agora mesmo já vou entrar lá no Khan e vou recomendar no Khan, tá? Deixa eu passar aqui a mensagem para vocês. E aí, pessoal, a ideia é vocês trabalharem e eu fico online para tirar as dúvidas, né?